Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dicas da Fono. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante e que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas, que é a gagueira. Você aí de casa sabia que 1% da população mundial sofre com a gagueira em algum grau? E aí quando eu falo 1%, você pode estar aí pensando, 1% é pouca gente, mas não é não. Só aqui no Brasil isso representa cerca de quase 2 milhões de pessoas que gaguejam. A maioria dos casos de gagueira começa na infância, muitas das crianças conseguem superar, mas em alguns casos essa gagueira persiste até a vida adulta. No Dicas da Fono de hoje, nós vamos entender quais são as possíveis causas da gagueira, como nós podemos observar o desenvolvimento de fala das crianças para saber se essa gagueira tem chances de persistir até a vida adulta ou não, e principalmente como ajudar uma pessoa que gagueja. Então fica aqui comigo que eu tenho dicas valiosíssimas sobre comunicação e gagueira para você hoje. E para falar sobre gagueira, é importante primeiro nós entendermos o que é fluência. Uma fala fluente é aquela que acontece sem interrupções no fluxo dela, de forma suave, contínua e sem esforço. É uma fala que claramente flui de forma fácil. Quando eu tenho a gagueira, eu tenho várias interrupções nesse fluxo de fala, com repetições ou até mesmo bloqueio, quando a pessoa faz força, parece que travou a fala na boca e de repente a fala sai, ou até mesmo prolongamentos dos sons. Todas essas são manifestações da gagueira e nós precisamos estar atentos quando essas manifestações aparecem no início do desenvolvimento de fala. Quando acontecem essas interrupções no fluxo de fala, que nós chamamos de disfluências, associadas a movimentos corporais como aqueles tiques de piscar forte, tremer o queixo na hora de falar, provavelmente nós estamos diante de um quadro de gagueira. E o que é que causa gagueira? Bom, o que os estudos têm mostrado é que o processamento da fala acontece de forma diferente no cérebro das pessoas que gaguejam quando comparado ao processamento de fala do cérebro das pessoas que não gaguejam. Mas ainda não se chegou a uma única causa, um único fator causal para a gagueira. São vários fatores que interferem nessa fluência de fala, fatores genéticos, hereditários, motores, sociais, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. O que se sabe é que quanto mais cedo for tratada a gagueira, maiores são as chances de remissão. E é importante nós observarmos nas crianças fatores de risco que indicam se essa gagueira pode persistir até a vida adulta ou não. E percebendo esses fatores, é importante buscar a ajuda de um fonoaudiólogo o quanto antes. Então eu vou te mostrar agora na tela quais são esses fatores para que você possa observar caso tenha uma criança no início do desenvolvimento de fala e apresentando um pouquinho de gagueira por aí. Vamos ver? Fatores de risco. Há quanto tempo a criança está gaguejando? Tem histórico de gagueira na família? Essa criança apresenta tiques associados à fala, aqueles movimentos que eu mostrei no começo? Evita ou tem vergonha de falar? É um menino ou é uma menina? Esses são os fatores que nós precisamos ficar atentos. E por quê? Vou te mostrar agora também. Alerta para buscar ajuda. Quando eu digo que o tempo que a criança está gaguejando é um fator de risco, eu quero dizer que se ela estiver gaguejando por 8 semanas ou mais, em especial se essa gagueira estiver piorando, já é necessário levar ao fonoaudiólogo. Quando eu coloco sobre histórico de gagueira na família, é porque se existem pessoas que gaguejam na família dessa criança, as chances da gagueira dela persistir são ainda maiores. Quanto mais próximo for o grau de parentesco, maior a chance dessa gagueira persistir. Com relação aos tiques associados, são aqueles movimentos corporais associados à fala ou quando a criança faz muita força, parece que está fazendo esforço para falar. É um alerta para buscar ajuda também.
Se a criança evita ou tem vergonha de falar, ela foge de situações comunicativas, também é um alerta para já buscar ajuda. E quando eu falo sobre gênero, perguntando se é menino ou menina, é porque a gagueira é mais prevalente no sexo masculino. Então, se for um menino, se estiver gaguejando por bastante tempo, se tiver histórico de gagueira nessa família e ele ainda faz esforço para falar, todos esses são alertas para buscar ajuda o quanto antes. Prestou atenção nos fatores que eu listei? Se tem uma criança aí apresentando um ou mais desses fatores de risco, são alertas para buscar ajuda de um fonoaudiólogo, de preferência que seja especialista na área da fluência, que é esse profissional que vai conseguir te ajudar aí com a sua criança. E você pode estar se perguntando, mas e se é adulto? E se essa gagueira já persistiu? Será que não tem jeito mais? Tem jeito sim, a fono também faz tratamento da gagueira em adultos e o nosso grande objetivo com esse tratamento é fazer com que esse adulto se comunique da maneira mais assertiva possível, mesmo que nós não consigamos eliminar 100% dessa gagueira. É muito comum que as pessoas que gaguejam cheguem ao consultório da fono com essa expectativa de eliminar 100% da gagueira. Mas eu preciso te contar um segredo: ninguém é 100% fluente. Nem eu, que sou fonoaudióloga, que trabalho com comunicação, sou 100% fluente. Em alguns momentos a desfluência aparece, pode haver algumas hesitações na fala, como ou até mesmo algumas repetições no meu discurso, e isso é absolutamente normal. Então, para você que é adulto, que gagueja, é importante observar a comunicação das pessoas à sua volta para perceber que todo mundo, em algum momento, gagueja um pouquinho. O importante é a gente trabalhar a comunicação como um todo, para que nos momentos que a gagueira aparecer, ela não seja algo tão distrativo na sua comunicação, algo que roube a cena do que você está falando, que tire a atenção do seu conteúdo. E outra dica muito importante, caso você seja uma pessoa que gagueja, é que a nossa comunicação ela vai muito além da fala. E nesse sentido, eu vou mostrar para você agora algumas dicas do que você pode observar na sua comunicação para falar melhor, mesmo que você gagueje. Dica número 1, olhe nos olhos de quem está falando com você sem desviar o olhar. É muito comum que as pessoas que gaguejam se sintam inseguras ao se comunicarem e evitem olhar nos olhos de quem está falando com elas. Então, olha para baixo, olha para cima e não faz esse contato visual. O contato visual é fundamental para transmitir segurança daquilo que você está dizendo. Então, sempre olhe nos olhos do seu interlocutor. Além disso, mantenha uma postura aberta e confiante. A tendência da pessoa que está se sentindo insegura para se comunicar é curvar um pouco os ombros, abaixar um pouco a cabeça e passar uma mensagem dessa insegurança também na linguagem corporal. Então, quando eu ajeito a minha postura, eu abro os meus ombros, eu transmito também mais credibilidade e segurança daquilo que eu estou dizendo. Gesticule, use gestos que comuniquem o que você está dizendo. É muito comum que as pessoas que gaguejam façam movimentos repetitivos, né? Então, tremer o queixo, ou piscar, ou jogar a cabeça para trás, e isso também é um fator que distrai a comunicação. Você pode tentar substituir esses movimentos por movimentos que sejam gestos assertivos. Exemplo, se você vai falar de algo que aconteceu no passado, você pode usar um gesto indicando o passado, assim. Ou se você vai dizer, por exemplo, algo que vai acontecer depois, você pode usar um gesto que simbolize o depois, nada, ontem. E aí, assim, você vai comunicando também com o seu corpo, além da fala. Isso transmite mais segurança e faz com que você evite esses movimentos repetitivos que são distrativos na comunicação quando você gagueja. Não desista de falar. Todas as vezes que a fala travar ou vierem muitas repetições, você reformula aquilo que você quer dizer e diga. Eu sei que isso pode parecer muito difícil, caso você seja uma pessoa que gagueja, mas para te mostrar que é possível, no programa de hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar com a gente sobre gagueira. Vamos lá para o nosso Fono Convida? Vamos então receber no Fono Convida o fonoaudiólogo Denis Batista. O Denis
É especialista em voz e fluência de fala, é mestre em fonoaudiologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em modelos de decisão em saúde também pela Universidade Federal da Paraíba, além de ser uma pessoa que gagueja. Denis, eu estou muito feliz, é um grande prazer te receber aqui, porque você é uma verdadeira inspiração. Além de, como fonoaudiólogo, você ajudar diversas pessoas a se comunicarem melhor, você enfrenta também os seus desafios com a gagueira. Então, muito obrigado por ter aceito estar aqui hoje, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar colaborando com o seu programa, com esse projeto novo. Você é uma pessoa muito querida entre a comunidade que gagueja e também entre nós, fonoaudiólogos especialistas em influência, porque em algum momento da nossa trajetória a gente vai cruzar com algum conteúdo seu que também nos ajuda na prática clínica. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição para as suas perguntas. Bom, Denis, então vamos lá. Você pode nos contar um pouco sobre os desafios que você enfrentou crescendo com a gagueira e como isso influenciou na sua decisão de se tornar fonoaudiólogo? É muito difícil ser uma pessoa que gagueja, e hoje em dia eu tenho uma impressão que é uma dificuldade no mundo inteiro. Mas especificamente no país onde a gagueira é vista como um sinônimo de fraqueza, nervosismo, insegurança, ainda tem a mídia e as representações cinematográficas que reforçam aquele estereótipo cômico de uma pessoa que gagueja, então, acaba que isso repercute na vida das pessoas que gaguejam como um todo. Então, eu sofri bullying, houve muita piadinha, recebi alguns apelidos carinhosos, digamos assim, mas isso nunca me impossibilitou de sonhar muito alto. Não foi isso que me levou para a fonoaudiologia, infelizmente. Na verdade, como eu gaguejava, eu era bem tímido e evitava situações de fala. Só que eu gostava muito de fazer teatro, cantar, fazer algumas apresentações artísticas. E aí eu descobri que tinha uma área da saúde que trabalhava com profissionais da voz, especialmente artistas, e que poderia me ajudar na minha voz, na minha fala, e além disso trazer uma formação técnica para mim que eu pudesse ajudar outras pessoas também. Você acredita que eu só descobri que eu era uma pessoa que gagueja na faculdade de fono? Até então, eu achava que eu gaguejava em situações de estresse, ansiedade, nervosismo, mas só quando eu estava estudando no curso de fonoaudiologia uma professora me encaminhou para o ambulatório de fluência, e aí começou todos os processos de avaliação. Foi aí, aos 22 anos, que eu recebi realmente o diagnóstico de uma pessoa que gagueja. Nossa, que legal saber de tudo isso. E durante a sua formação e carreira, como você lidou com os momentos em que sentiu que a gagueira pudesse ser uma barreira na sua atuação? Eu sempre quis trabalhar com essas duas áreas, né? Voz, que sempre foi o meu foco principal, comunicação, oral, oratória, e depois eu comecei a ter interesse por fluência também. Mas os meus colegas de turma achavam que era uma grande impossibilidade ser um terapeuta da fala, um terapeuta da voz, da comunicação oral, tendo um distúrbio da comunicação, que é o caso da gagueira, né? Então, eu tive que, na verdade, ressignificar todos esses comentários, toda essa imagem estereotipada, capacitista, de que quem gagueja não pode assumir cargos em que a comunicação oral ela é importante, e comecei a entender que se eu não corresse atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, eu ia ficar sempre no lugar de não posso, não sou capaz. Então, eu comecei a entrar no que eu chamo de flow, assim, de tentar romper esses limites, e conforme eu ia avançando, eu percebia que eu ia ganhando mais confiança, e essa confiança acabava repercutindo na minha fluência, né? Então, assim, conforme eu fui ganhando mais confiança para trabalhar com essas
áreas, né, que envolve comunicação oral, eu percebi que a minha fala, ela também foi se adequando mais. Obviamente que eu fiz fono, a minha fono me ensinou algumas técnicas e tal, e até no processo de formação, a gente acaba aprendendo algumas técnicas que eu utilizo, né? Mas é basicamente isso. Muito legal, Denis. É muito importante você estar compartilhando isso com a gente aqui hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora para as pessoas que gaguejam, porque muitas pessoas que gaguejam se sentem incapazes de realizar certos sonhos ou de atuar em determinadas profissões. Que conselhos você daria para quem se encontra nessa situação? É o que eu pensei quando eu queria ser fonoaudiólogo e tinha todo esse estigma social de que não pode ser um fonoaudiólogo, sendo que quando você tem gagueira, né? Se você não correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr atrás por você. Então, assim, é, é entender que a gagueira é uma característica única, é uma das muitas características que você tem, e isso não te faz menos ou mais incompetente. Pelo contrário, talvez pode te dar mais garra e mais sede de alcançar os seus sonhos e objetivos de vida. Nada melhor do que ouvir as palavras de alguém que passa por isso, né? Que tem lugar de fala para falar sobre a gagueira. Eu já falei aqui, o Denis é uma inspiração, além de fonoaudiólogo, ele conseguiu vencer essas dificuldades aí com a gagueira, o que não impede dele ser um excelente profissional e ainda ajuda outras pessoas a se comunicarem. Excelente as suas colocações, Denis. E agora, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: você acredita que com um apoio adequado é possível desenvolver uma comunicação eficiente mesmo com a gagueira? Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência pessoal nesse sentido, como foi a sua jornada como pessoa e o que você tem a dizer também como profissional fonoaudiólogo para as pessoas que gaguejam. Sou muito fã do tema apoio social. E eu acredito que ele é importante para tudo na vida. Se alguém vai fazer um projeto novo, se alguém começou um programa de televisão e tem alguém que ofereça suporte, por mais que seja um incentivo muito breve, isso muda toda a perspectiva. Então, sim, para mim fez toda a diferença quando eu estava no curso de graduação. E mesmo que pouco, eu tinha alguns incentivos de professores, colega de turma, família, amigos. Acaba que isso forma uma rede de apoio que nos dá mais suporte. Eu acho que sozinho a gente não vai para lugar algum. Isso faz toda a diferença. Eu também preciso citar que na época da graduação, eu também era muito ativo nos grupos de apoio para pessoas que gaguejam, e como eles me viam fazendo uma graduação no curso que era muito desafiador para uma pessoa que gagueja, eles me apoiavam muito, né? Então, isso fez toda a diferença, fez e faz, não apenas no curso de fono, mas tudo que eu fiz após, foi muito importante ter esse suporte aí social. Denis, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez eu vou dizer que foi um prazer ter você aqui comigo. E para quem quiser acompanhar o Denis nas redes sociais, o Instagram dele é @obatistadenis. Acompanhem lá que ele também tem muitas dicas de comunicação humana para compartilhar com você. Eu que agradeço pelo convite, conte comigo sempre que precisar. Um forte abraço e desejo que todos sejam livres através da comunicação. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você é uma pessoa que gagueja e precisa de tratamento, saiba que você pode realizar esse tratamento de forma online. É só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, www.maisfono.com.br, que é uma clínica virtual de fonoaudiologia, na qual nós contamos com vários profissionais especialistas na área da fluência que podem te ajudar. É só chamar no WhatsApp que está lá no site, que o meu suporte vai dar todas as orientações que você precisa para fazer o seu agendamento. E agora nós vamos para aquela parte do programa em que eu gosto de brincar com você. Nós vamos para o nosso quadro de mito ou verdade.
Vamos aprender então um pouco mais sobre gagueira agora, brincando. Eu vou fazer uma afirmação, vou te perguntar se essa afirmação é mito ou verdade e você me responde e alguns segundos depois a resposta certa vai aparecer para você na tela. Certo? Pergunta número 1. A gagueira é um problema emocional. A pessoa gagueja por ser muito ansiosa. Isso é mito ou é verdade? Tempo. E aí, será que você acertou? É mito! Eu sei que essa é uma crença muito comum. As pessoas sempre falam, ele gagueja porque ele é ansioso. E na verdade o que acontece é o contrário. A gagueira é um distúrbio da fluência de fala. Como eu já comentei com vocês, é uma diferença em como a fala é processada lá no cérebro. E não é causada por um problema emocional. Mas o que acontece muitas vezes é a pessoa que gagueja passar por muitas situações constrangedoras por conta da gagueira, principalmente nos momentos em que ela tem que se apresentar em público, fazer uma apresentação de trabalho, se comunicar, e aí ela acaba desenvolvendo essa ansiedade com relação à comunicação. Então, a gagueira não é causada por problemas emocionais ou ansiedade, mas é comum sim que as pessoas que gaguejam se sintam ansiosas em situações comunicativas. Vamos agora então para a pergunta número 2. A gagueira é hereditária. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder. É verdade! A maioria dos casos de gagueira tem histórico de gagueira na família. Então a hereditariedade é um fator muito importante quando nós pensamos em gagueira. É muito comum existir esse histórico familiar. E agora vamos para a pergunta número 3. Dar um susto na pessoa que gagueja pode curar a gagueira. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo. E aí, será que se eu der um susto a pessoa vai deixar de gaguejar? Isso com certeza é mito, e é um mito muito difundido também. Muitas pessoas que gaguejam chegam aos consultórios dizendo que já tentaram assustar, cortar a ponta da língua da pessoa que gagueja, dar água da enxurrada para ela tomar, tudo crença e simpatia que as pessoas, não sei porquê, associaram à cura da gagueira e que não tem fundamento algum. Se a pessoa precisa melhorar a gagueira, ela deve buscar tratamento fonoaudiológico. E aí, você conseguiu acertar algum? Não tem problema se você não acertou nenhum. O importante é a gente sempre aprender mais sobre comunicação e como se comunicar melhor. Agora nós vamos para o nosso quadro final, onde eu te dou uma dica prática, e a dica prática de hoje está muito especial. Vem comigo! Vamos então para a nossa dica prática de hoje. Se você é um adulto que gagueja, eu vou te recomendar diminuir o número de inícios na sua fala. Como assim, Paula? O que isso significa? Bom, na maioria dos casos de gagueira, a gagueira acontece no início das palavras. Exemplo, pensa aí na palavra tapete. É muito mais comum as pessoas apresentarem as disfluências no início, tapete, ou o bloqueio, tapete, do que gaguejar na segunda ou na terceira sílaba. É muito improvável alguém gaguejar dizendo tapepepepete ou tapete. Geralmente é no começo. Então, existe uma técnica de reduzir o número de inícios falando as frases como se fosse numa saída de ar só. Vamos pensar então na frase meu nome é João e eu moro em São Paulo. Perceba quantas palavras tem nessa frase. Meu nome é João e eu moro em São Paulo. Eu tenho aqui 9 possibilidades de gaguejar nessas palavras. Meu nome é João, certo? Ao passo que, se eu praticar falar tudo numa saída de ar só, meu nome é João e eu moro em São Paulo, eu consigo diminuir o número de inícios, como se fosse uma palavra só, e tenho menos chance de gaguejar. E aí você pode estar sim pensando, ué Paula, mas eu não vou respirar em nenhum momento? Vai! Você que é adulto pode treinar isso fazendo uma leitura em voz alta. Pegue algum trecho de algum livro para você ler e você vai circular todas as vírgulas e pontos finais. Sempre que tiver uma vírgula, você vai fazer uma pausa para
puxar um pouquinho de ar antes de continuar falando. Então, nas vírgulas você vai fazer pausa de 1 segundo, nos pontos finais você vai fazer uma pausa de 2 segundos. E você vai fazer esse treino de reduzir os inícios e não falar, por exemplo, meu nome é João e eu moro em São Paulo. Ó, tudo numa saída de ar só. Meu nome é João e eu moro em São Paulo. Vírgula, parei para respirar. Amanhã viajarei para a Bahia, por exemplo. Façam esse exercício lendo em voz alta para depois vocês conseguirem absorver isso também para fala espontânea. É só uma dica isolada, isso não substitui o tratamento fonoaudiológico, mas com certeza pode te ajudar bastante a diminuir a ocorrência de disfluências na sua fala. E caso tenha uma criança gaguejando aí, como você vai praticar isso com ela, caso essa criança ainda não leia? Vou te trazer uma dica agora. Com crianças, nós podemos usar essa amoeba para mostrar de forma concreta como acontece essa continuidade no discurso, na fala. Então, eu vou formar frases com essa criança esticando essa amoeba, para que eu fale devagar enquanto ela vai esticando. Ela não pode quebrar, certo? Então, você pode, por exemplo, pegar um jogo da memória, brincar com a criança e quando ela acertar algum par, vamos supor que aquele par fosse um animal, fosse um cachorro. Ela vai ter que formar uma frase com o cachorro. Então, ela vai pegar a moeba e ela vai esticar bem devagarzinho e a fala dela tem que acompanhar esse estiramento da moeba. Ela não pode falar rápido, porque senão ela quebra a moeba e quebra a fala. Então, pensando no cachorro, meu cachorro se chama Billy. Ela vai falar tudo numa saída de ar só e esticando essa moeba. Você pode fazer isso de forma lúdica, só brincando com a criança, sem chamar muito atenção para o fato de que ela está gaguejando ou não. Só brincando de falar mais devagar e acompanhando enquanto estica a moeba, sem deixar a moeba quebrar. E aí, gostou da dica? Espero que te ajude, mas se tem uma criança que está gaguejando aí e você quer aprender ainda mais técnicas e brincadeiras que você pode fazer com ela para ajudá-la em casa, eu te convido a conhecer o SOS Gagueira Infantil. É só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, www.sosgagueirainfantil.com.br, que lá tem todas as informações que você precisa saber para se inscrever. Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. O Dicas da Fono vai ficando por aqui, mas na semana que vem eu volto cheia de dicas para você. Vou te convidar a me acompanhar lá no @Dicas da Fono. Envie para mim sugestões de temas que você gostaria de ver aqui, que eu vou gravar com todo o carinho do mundo para você. Comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono. Tchau, tchau.